Muito bem-vindos. O assunto que eu escolhi para nós conversarmos hoje é o assunto de um post que eu fiz há uma semana, um pouquinho mais, que falava sobre... Eu vou até ler aqui, tá? É do Tadashi Kadomoto, que é maravilhoso. Todo dia eu acabo postando algo dele, porque as frases que ele posta são lindas, pertencem a um livro dele que chama Meu Livro da Consciência. E a frase dizia assim: quando for julgar alguém, pense que todos nós tomamos atitudes erradas e queremos ser compreendidos e perdoados. E aí eu fiz uma pergunta com essa frase, se era fácil se colocar no lugar do outro. E quase 30% das pessoas que responderam essa pergunta falaram que não é fácil. E aí foi por isso que eu decidi conversar, trocar esse bate-papo essa noite sobre esse assunto, para que talvez a gente consiga trazer mais clareza para esse assunto para a nossa vida, para que nós possamos compreender melhor o porquê que é tão importante não julgar, ou porquê que às vezes é tão difícil perdoar. E mais do que isso, porquê que é tão importante praticar esse perdão e esse não julgamento. Então, antes da gente começar nosso bate-papo, boa noite, Camila, seja bem-vinda. Eu gostaria só que, nesse aviãozinho que tem aí embaixo no celular, que a gente, se vocês acharem que esse assunto vale a pena ou faz sentido para mais alguém, que por favor vocês compartilhem. Para quem está no Facebook, oi, Martinha, Fernanda, sua linda, seja bem-vinda. Se puder, compartilha também para que mais pessoas pensem com a gente, que mais pessoas... aproveitem esse bate-papo e aproveitem para transformar mesmo as suas vidas, porque tudo que eu me proponho a falar, a conversar aqui é sobre assuntos que fazem sentido para mim, sobre assuntos que têm transformado a minha vida, e eu acho mais do que justo, a meu ver, mais do que justo compartilhar essas minhas histórias para que mais pessoas também possam viver a vida maravilhosa que elas merecem ter. Boa noite, Henrique, seja bem-vindo. Então vamos lá para o nosso assunto, né? Porque o tempo aqui voa, quando a gente vê já passou e não deu tempo de falar, de conversar tudo que nós poderíamos conversar. Quem tá aí no Face me ouve? Você me ouve, Marta? Só me dá um ok aí, por favor, se você me ouve bem, tá bom? Então vamos lá, eu vou repetir a frase que eu postei e que trouxe inspiração para fazer esse bate-papo hoje, que ela é do Tadashi Kadomoto. Sigam, quem não segue o Tadashi Kadomoto ainda, sigam ele no Instagram, gente, que ele posta conteúdos bem bacanas. Ele faz uma meditação todo dia, meditação guiada para quem tá lá na página dele. E é uma página que eu gosto de compartilhar, porque para mim faz muito sentido tudo que ele compartilha. Ele tem um livrinho que chama o livro da gratidão e tem Meu Livro da Consciência. E foi baseado numa dessas postagens dele, desse Meu Livro da Consciência, que eu decidi falar sobre o assunto hoje. Eu vou reler então para quem entrou agora, para que a gente se inteire do assunto e nós possamos conversar um pouco mais, tá bom? A postagem foi a seguinte. Ele dizia: quando for julgar alguém, pense que todos nós tomamos atitudes erradas e queremos ser compreendidos e perdoados. E no dia que eu postei isso, eu fiz uma pergunta também. E a pergunta é essa o nosso tema da noite, que é fácil colocar-se no lugar do outro? E aí bastante gente, quase 30% das pessoas que responderam essa pergunta, responderam que não é fácil. Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nessa noite, ok? Primeira coisa que é importante que nós compreendamos, que toda vez que eu julgo algo, julgo uma cena ou julgo alguém, na verdade eu estou falando sobre os meus valores, sobre as minhas verdades em relação àquilo. Ou seja, quando eu digo que alguém é ruim, ou que alguém é bonito, ou que alguém está bem vestido, ou que alguém é chato. Oi, Karina, seja bem-vinda. Eu estou dizendo baseado naquilo que é real para mim. Eu tô dizendo isso da pessoa ou da cena baseado naquilo que é verdade para mim.
E é importante que nós compreendamos que nem sempre, eu diria que na maioria das vezes não é, a nossa verdade, os nossos valores não são iguais ao do outro. E aí quando eu julgo, e às vezes eu falo, não tô julgando, só tô dando minha opinião. Não é a mesma coisa, né, gente? Dar opinião ou tá julgando o outro é a mesma coisa. Porque de qualquer forma, quando eu tô apontando o dedo e dizendo isso tá certo, isso tá errado, o outro é chato, o outro é legal, eu tô julgando uma cena ou alguém, eu tô expondo a minha opinião sobre aquilo. Que não necessariamente é a verdade do fato, porque é como eu enxergo o que está acontecendo, como eu enxergo a pessoa, como eu enxergo a cena. Então, que antes até da gente pensar em se colocar no lugar do outro, que é essa a pergunta da noite, é importante que a gente repense isso, que nós prestemos atenção de que todo julgamento está mostrando aquilo que eu acredito. Todo julgamento é baseado na minha verdade, no que faz sentido para mim, e que não necessariamente é a verdade do outro. Então que a gente comece a prestar mais atenção sobre isso, para que nós paremos de apontar o dedo para o outro, que nós paremos de julgar as cenas que nós vemos fora. Quantas vezes a gente vê alguma situação, alguma cena na TV? Eu gosto de falar, e não é para me gabar, para dizer que eu sou melhor que ninguém, mas eu raramente assisto TV aberta, raramente assisto jornal, muito tempo que eu não sei o que é assistir um jornal, justamente porque é muito fácil quando a gente vê uma situação aparentemente desagradável, triste acontecendo e que vira notícia no mundo todo, é muito fácil a gente apontar o nosso dedo e dizer quem tá certo e quem tá errado, que lado que tá certo e que lado que tá errado, se aquela cena é boa ou não é. E volto a dizer, nós precisamos parar com essa nossa mania de julgar as cenas e as pessoas, porque a gente não vivenciou aquela cena, nós não foi conosco que aquilo aconteceu. Então, sempre que eu for dizer que algo está certo ou está errado, eu for imprimir o meu julgamento, eu vou estar dando a minha opinião a respeito daquilo. E não necessariamente é a verdade, porque é só a minha verdade. Então, o primeiro ponto importante é entender isso, que todo julgamento mostra muito mais quem nós somos do que a cena em si, do que a pessoa em si. Tem até uma frase, que não sei se todo mundo já ouviu, que fala assim, que quando eu falo para Paulo sobre Pedro, ou quando Pedro fala, né? Como que é? Quando eu falo para Paulo sobre o Paulo sabe mais de mim do que de Pedro. Porque o que eu tô falando sobre o outro, na verdade, eu tô falando do que é certo para mim, do que é verdade para mim, de quem sou eu. Eu tô mostrando quem sou eu de verdade. Então, que nós tomemos mais cuidado, sabe? No nosso dia a dia, na nossa vida, para nós evitarmos o julgamento. Porque também, se a gente pensar assim, quando eu julgo uma cena, quando eu julgo alguém, algo que alguém fez, inconscientemente talvez, é como se eu estivesse dizendo, eu faria muito melhor que essa pessoa. Eu faria diferente e o resultado seria outro. Agora minha pergunta e isso é para mim, a pergunta para todos nós. Será mesmo que se eu estivesse na pele daquela pessoa, se eu tivesse vivenciado tudo que aquela pessoa vivenciou, se eu tivesse aprendido tudo que aquela pessoa aprendeu ou não, se eu não tivesse conhecimento, se eu tivesse verdadeiramente dado todos os passos como aquela pessoa deu, será que eu realmente faria diferente? Porque é muito fácil, volto a dizer, é muito fácil apontar o dedo para o outro quando a gente não viveu aquilo que o outro está vivendo. É muito fácil eu apontar um dedo e dizer que ele está certo, que ele está errado, condená-lo ou não, quando eu não vesti os sapatos dele, não calcei e não dei cada passo que essa pessoa deu durante a sua jornada. É muito fácil. É muito fácil e a gente se coloca nesses momentos num lugar de como se a gente estivesse num pedestal olhando para baixo, dizendo, tá vendo? Eu sou muito melhor do que você. Porque nessa hora, se eu estivesse no seu lugar, eu não agiria assim. Isso vale também para as cenas... Oi, Micaele, seja bem-vinda, boa noite. Isso vale também para as cenas em que são com a gente. Às vezes as pessoas não nos tratam do jeito que a gente gostaria e a gente também julga aquela pessoa. E a gente, de novo, quando eu julgo alguém, mesmo que a cena seja comigo, alguém que me tratou de forma que eu não gostaria,
e eu aponto o dedo e digo, que pessoa horrível, olha o que ela fez comigo, como que ela pode fazer isso? De alguma forma eu estou mostrando de novo que eu sou melhor do que ela, que eu faria diferente ou que eu faria melhor. E eu volto a fazer a pergunta, quem disse? Será que se a gente estivesse na pele da pessoa, passado por tudo que ela passou, nós agiríamos de forma diferente? É pra gente pensar mesmo, sabe, gente? Porque uma coisa é certa. Agora vamos falar do que a gente dá pro mundo, o mundo devolve pra nós. Então, se eu me dou o direito, ou se eu me acho no direito de apontar o dedo pra uma cena, pra uma pessoa, e julgar a vida dela, julgar o que ela fez, julgar a atitude dela, eu também estou abrindo as portas da minha vida para que façam isso comigo. Para que também apontem o dedo para mim. Para que também julguem as minhas escolhas. E o quanto eu gosto de ser julgado? Quanto cada um de nós gosta que apontem o dedo para nós e digam, você fez errado, você é horrível, você... Entende? Quem de nós gosta disso? E a gente não gosta que façam com a gente, mas a gente gosta de fazer isso com o outro. Então, a pergunta é, né? Quanto é fácil se colocar no lugar do outro? Nem sempre é fácil mesmo, gente. Isso é aprendizado, é treino, é todo dia fazer um pouquinho melhor, ser um pouquinho melhor. Não é de uma hora para outra, mas quando eu me coloco no lugar do outro, entendendo que eu não faria diferente se eu tivesse vivenciado exatamente as mesmas coisas que a pessoa vivenciou, se eu tivesse nascido no mesmo lugar que ela, se eu tivesse tido a mesma história que ela, talvez eu fizesse até pior do que ela fez. A meu ver, quando nós conseguimos enxergar dessa forma, nós conseguimos também diminuir o peso daquela cena, diminuir o peso mesmo, o peso da consequência daquilo, do ato, da atitude que a pessoa teve. Então, nem sempre é simples mesmo se colocar no lugar do outro, mas é um treino. Para mim, a meu ver, é um treino que é diário. Não pensem vocês que... Porque eu estudo pra caramba, porque eu tô nessa jornada de autoconhecimento para ser todo dia um pouco melhor. Eu também não me pego, às vezes, fazendo... Ainda tenho a pachorra de falar, não, gente, eu não tô julgando. Ou, eu já tô julgando, eu não queria julgar, mas eu já tô julgando. E acabo falando da mesma forma. Então, é treino pra mim também. E quando eu vejo... Eu já dei a minha opinião a respeito daquilo. E é só a minha opinião. É só a minha opinião. E não vai mudar o fato. E muito mais, se nós compreendermos quanto poder tem a nossa palavra, o quão longe vai aquilo que nós falamos ou aquilo que nós pensamos a respeito do outro, nós tomaremos mais cuidado ainda. Porque a gente, de alguma forma, pode estar piorando situações. Porque, às vezes, a gente pensa, mas algo aconteceu tão longe de mim. Vou dar um exemplo, tá? Não quero falar o que tá certo, o que tá errado. É só um exemplo de algo que eu sei que aconteceu recentemente, que trouxe comoção em muita gente, que é uma menina, uma garota, acho que tem 10 anos, se não me engano, e que era violentada pelo tio e que ela engravidou. Quantos de nós, quando viu essa cena, achou aquele tio horrível? Outra parte achou que a menina fez, já que foi permitido que ela fizesse o aborto, que aquilo era horrível e apontou o dedo para essa criança e apontou o dedo para esse tio. E volto a dizer, se eu tô, como que eu posso dizer, vomitando a minha raiva e meu ódio por essa cena, eu penso, mas é uma cena que aconteceu lá não sei aonde, eu não tenho nada a ver com isso. Mentira, gente. Nós estamos todos interligados. O nosso pensamento chega até lá. Essa palavra que eu soltei no ar vai chegar até lá, aquela cena, e vai inflamar mais a cena. Se já tem um monte de gente lá se reunindo para falar mal, se reunindo e maldizendo esse tio, se eu também faço isso, eu aumento essa egrégora de negatividade. E eu aumento a raiva e a violência, e de alguma forma eu estou fazendo parte disso. Então, é um motivo a mais para eu parar de julgar as cenas, para eu parar de julgar as pessoas, para eu parar de vomitar o meu ódio em cima de alguém, mesmo que essa pessoa esteja lá longe, porque isso vai chegar até aquela cena. E de alguma forma, eu vou estar colaborando para que aquilo aumente de tamanho. Então, que nós voltemos a olhar para nós nesse momento e que cada vez que ainda nós virmos alguma cena desagradável acontecendo, que nós façamos o movimento contrário.
de mandar luz para aquelas pessoas envolvidas, de mandar nosso amor para aquelas pessoas envolvidas, para que a gente de alguma forma vá diminuindo a quantidade de cenas teoricamente negativas que a gente ainda vê. Porque se eu entender que o negativo não está fora, eu não queria entrar nesse assunto hoje, mas só para a gente começar a pensar, repensar nossas atitudes, os nossos pensamentos. Se eu entender que nada está fora de mim, que o que eu estou vendo fora de mim de alguma forma é a projeção do que está na minha mente também, eu entendo o quanto eu faço parte das cenas que acontecem fora de mim. E aí eu repenso o meu comportamento, as minhas atitudes, as palavras que eu falo com frequência. E aí eu entendo o quanto é importante eu parar de julgar as pessoas. E sim, eu me colocar, a pergunta, né, da live de hoje, me colocar no lugar do outro. E pensar, de alguma forma, tentar... Eu não acho que tem que tentar entender o que o outro fez, mas entender que se eu tivesse no lugar dele, talvez eu tivesse feito igual ou pior. Porque quando a gente aponta o dedo, a gente sempre está se pondo numa posição de superioridade, dizendo, eu faria diferente. Eu seria melhor que você. E não necessariamente isso é verdade. Então, que a gente repense isso, ok? Lembrando que toda opinião que eu dou sobre algo é sempre o meu ponto de vista. E que não necessariamente é o melhor ponto de vista ou é o único ponto de vista. Mas é o meu. Então, mais uma vez, eu não tenho direito de julgar. Eu não tenho direito de dar palpite, de opinar e de dizer quem é bom, quem é ruim. Porque é a minha opinião. Baseada nos meus valores, nas minhas crenças, nas minhas informações. E que se eu não consigo agregar valor em alguma coisa, se eu não consigo, pelo menos, olhar uma cena com neutralidade, ou melhor, se eu não consigo mandar o meu amor para uma cena desagradável que eu estou percebendo acontecer, ou que aconteceu comigo, se eu não consigo mandar amor para aquela pessoa que me maltratou, que fez algo que eu não gostei, que pelo menos eu entenda... Eu não seja mais uma pessoa que vai olhar com olhos de negatividade, que vai aumentar o lado negativo ou ruim daquela cena. Que eu seja a pessoa, cada dia mais, que eu seja a pessoa que doa amor para esse mundo. Que não é de julgamento, não é de pessoas apontando o dedo, não é de pessoas separando pessoas, entende? Separando o joio do trigo, dizendo, você é joio, você é trigo. Não é disso que o mundo precisa nesse momento. Ele precisa de pessoas que agreguem, pessoas que doem seu amor, pessoas que façam o seu possível para diminuir as cenas negativas, pessoas que cheguem nos ambientes e todo mundo queira aquela pessoa por perto, pessoas que quando vem uma notícia desagradável, ao invés de sair vomitando sua raiva, sua mágoa na rede social, vá lá para, se for para falar alguma coisa, que eu particularmente diria, não fale. Mas se for para falar alguma coisa, que seja para doar o seu amor e se colocar no lugar do outro e dizer, gente, para de apontar o dedo. Para de apontar o dedo, porque o que essas pessoas precisam é de amor. O que o mundo precisa é do nosso amor. Não é do nosso julgamento. Não é da nossa raiva. Não é da nossa mágoa. Mas a gente... voltando, né, ao post que falava que é importante que quando alguém erra com a gente, ou quando alguém faz algo que nos chateia, que nos magoa, é importante que a gente lembre que nós também, em algum momento da nossa vida, fizemos isso com alguém. Talvez quando a gente olha para uma cena que é da nossa vida, alguém que pisou na bola com a gente, alguém que nos disse palavras que nos feriram, é importante que nós lembremos que em algum momento nós também podemos ter feito isso com alguém, às vezes até de forma inconsciente, sem o desejo de fazer mal, sem o desejo de magoar. Mas quantos de nós não falou algo que depois, talvez a pessoa esteja até hoje ruminando aquilo? Talvez até hoje esteja com aquilo entalado, engasgado. Porque nós também somos falhos, estamos todos aqui buscando ser melhores, eu acredito nisso. Acredito que vai chegar um dia em que todo mundo vai encontrar esse Deus que mora dentro de si, e esse mundo vai ser completamente diferente, cada um no seu momento, mas nós também falhamos, nós também erramos. Então que a gente aprenda a perceber que nós também precisamos de desculpa o tempo todo, nós também precisamos ser perdoados o tempo todo,
porque a gente também falha como amigos, falha como filhos, falha como pais, falha como irmãos, falha como funcionários, a gente falha, porque nós estamos aprendendo, é isso, estamos numa jornada de dia a dia, fazer um pouco melhor, mas é uma jornada passo por passo, e nem sempre é simples, nem sempre é fácil, mas o meu convite nessa noite é que nós estejamos mais atentos a isso, mais atentos ao quanto a gente pode sim no nosso dia a dia, ao invés de apontar o dedo para as pessoas, ao invés de chegar no lugar onde todo mundo está falando de alguém, ou nós temos a pessoa que vai dizer, gente, para que nós estamos fazendo isso, né? A pessoa nem está aqui para dizer a versão dela da história, e nós estamos julgando uma história que nós ouvimos falar muitas vezes. Então, que nós sejamos a pessoa que entra na roda ou para encerrar o assunto, ou para mudar de assunto, ou que se não houver a possibilidade de eu encerrar aquele assunto negativo, que eu não fique nessa roda, que eu não seja mais uma pessoa inflamando esse mundo, que eu possa ser mais uma pessoa amando nesse mundo e não inflamando. E aí, quando nós falamos em nos colocar ali falando que em caso de dúvida o silêncio vale ouro, é isso, gente, é maravilhoso. Tem até uma frasezinha, né, Elisete, que fala que palavra é prata e silêncio é ouro, não é isso? Alguma coisa assim. E é isso, é ouro. E no seu silêncio, se você puder ainda estar orando pela situação, pela pessoa, ou tá fazendo o Ho'oponopono, seja lá a técnica que você usa, mas enviando luz, enviando amor para a cena, se você no seu silêncio puder fazer isso, melhor ainda. Se não puder, ok, fica em silêncio. Se você não pode abrir a boca para falar algo de bom, para acrescentar algo de bom numa conversa, numa cena, numa situação, então que você fique em silêncio. É treino, gente, eu não tô falando que é simples, que é fácil, não. E com tudo que eu falo aqui, eu volto a dizer, eu falo pela minha vida, pelo treino diário que eu também faço comigo, para ser um pouco melhor cada dia. E quando nós falamos de cenas que nós julgamos, de nos colocar no lugar do outro, é inevitável que a gente chegue a um momento e fale de perdão também, né? Que é um assunto, eu não diria que é delicado, não sei se a palavra certa é essa, mas é uma atitude que parte de nós e que nem sempre é simples de acontecer, que nem sempre é fácil nós sentirmos com leveza a necessidade de perdoar alguém ou alguma cena que a gente vivenciou, especialmente quando essa cena é com alguém que a gente gosta bastante. Eu não sei se faz sentido pra vocês, mas eu vou falar por mim, assim. Eu acredito de verdade que normalmente as pessoas que a gente precisa verdadeiramente perdoar são pessoas que a gente gosta. Porque se alguém que eu nem ligo, que eu nem conheço direito, que eu nem gosto tanto, faz alguma coisa pra mim ou fala algo que eu não concordo, eu não vou ficar ruminando por muito tempo aquilo, remoendo, porque afinal de contas a pessoa nem é tão importante. Luciana, a Luciana falando que acha delicado. Sim, então, é que eu quero trazer uma outra visão hoje, sabe? Sobre o perdão, que é algo que tem feito sentido pra mim, que tem facilitado o meu olhar sobre cenas que já me chatearam, que já me magoaram muito, e que eu entendi que pra que eu preciso continuar guardando isso, sabe? Então, quando eu falo assim, né, talvez ser delicado, é porque, a meu ver, quase sempre envolve pessoas que a gente gosta, porque é isso que a gente estava falando anteriormente. Se alguém que não me tratou bem é alguém que é meio insignificante pra mim, vamos dizer assim, é fácil eu relevar, não pensar mais naquilo, deixar passar, nem ficar ruminando, nem ficar sentindo raiva, nem ficar magoado. Agora, quando é alguém que a gente gosta, quando é alguém que a gente ama, que fala algo que nos chateia, que nos magoa, ou não é nem quando fala, às vezes quando não... Porque assim, eu vou falar pela minha vida, ok? É muito, pra mim, assim, esse aprendizado de perdoar e compreender e me colocar no lugar do outro, veio por uma forma que eu diria uma forma normalmente contrária à maioria das cenas de perdão. Porque não foi, as mágoas que eu guardei de pessoas que eu amo, não foi porque me trataram mal, não foi porque me xingaram, falaram palavras que me chatearam. Foi porque não me trataram como eu gostaria de ser tratada.
Pra mim é um pouco diferente, assim, mas a dor é a mesma. A dor é a mesma de ter, né, levado um xingo, de ter sido maltratada. Mas foi essas cenas que eu fui guardando por muito tempo. Boa noite, Filó. Foram essas cenas que eu guardei por muito tempo. E eu fui aprendendo ao longo dessa caminhada a importância do perdão, porque, primeiro, se eu não me desvencilio dessa cena, aparentemente da pessoa, dessa situação negativa, sou eu que estou sofrendo. Porque às vezes a gente pensa assim, eu já ouvi muita gente falar assim, eu não perdoo porque o fulano, que a fulana fez pra mim é imperdoável, me maltratou demais, me espizinhou, pisou em mim, falou coisas que eu não merecia. Agora, vamos combinar. Enquanto eu fico guardando isso, eu fico guardando as sensações, os sentimentos, eu fico revivendo isso, isso fica reverberando aqui em mim o tempo todo. É a minha vida que está sendo emperrada, é a minha vida que não vai pra frente, é a minha vida que fica triste, sou eu que fico doente. O outro, às vezes, nem lembra mais o que falou, o que fez ou o que não fez, e eu tô aqui ainda remoendo e ressentindo isso. E é importante nós entendermos que o que é ressentimento? É ficar sentindo de novo, sentir de novo aquilo, sentir de novo aquilo. E hoje a epigenética, ela já descobriu, assim, né, esses estudos de genética e de epigenética, que as nossas células, elas ouvem o que a gente fala, elas sentem o que a gente sente, e que elas muitas vezes se modificam e modificam a função delas de acordo com aquilo que a gente vai guardando e sentindo. E aí imagina quanto lixo eu vou guardando e vou pondo no meu corpo cada vez que eu sinto raiva. É uma explosão de hormônios que eu também coloco na minha corrente sanguínea. Cada vez que eu fico remoendo e revivendo cenas. Porque para nossa mente, gente, não importa se algo que me fez aparentemente mal, algo que me causou mal-estar, aconteceu hoje ou aconteceu há 20 anos, aconteceu há 50 anos, não importa. Se eu tô vivendo isso hoje, revivendo isso hoje, ressentindo isso hoje, para ela é como se estivesse acontecendo hoje. E ela vai de novo colocar na minha vida as mesmas sensações, vai despejar na minha corrente sanguínea um monte de hormônio, de estresse, que vai me trazer problema de saúde, que vai me trazer pressão alta, que vai me trazer um monte de desequilíbrio hormonal e desequilíbrio de saúde. Então, se eu quero me manter saudável, é mais um motivo para eu aprender a perdoar. Se eu quero me manter saudável, porque às vezes é aquilo que nós falamos anteriormente, quando eu fico ruminando, revivendo, ressentindo, curtindo aquela mágoa, não, é a minha vida que está sendo prejudicada. Às vezes a outra pessoa que fez o que fez, eu não estou dizendo que a gente, como que eu posso dizer, que a gente não sinta mais nada, ou que o que a pessoa fez está certo. Não é isso que eu quero dizer, tá bom? O que eu quero dizer é que eu só posso transformar a minha vida quando eu aprendo a perdoar, quando eu aprendo a me livrar da mágoa, porque é a minha vida que vai ser transformada. Às vezes o outro que fez algo pra mim continua vivendo bela e formosa a vida dele, e tá tudo bem. Porque muitas vezes as pessoas me falam assim, mas eu não desculpo, eu não perdoo o que fulano me fez. Porque senão, que fácil, né? A pessoa faz o que ela quer, fala o que ela quer, e aí eu perdoo e fica tudo bem. Não, gente, não fica tudo bem, porque existem leis nesse universo, nessa nossa dimensão, existem leis que nós, gostando ou não, a gente querendo ou não, elas estão agindo na nossa vida, e uma delas chama-se lei do retorno. Então, o que a pessoa fez, ela plantou para a vida dela, e uma hora ela vai colher. Ela não precisa da minha raiva, do meu ressentimento, das minhas más palavras para ela colher. Ela plantou e ela vai colher. Mas é importante que nós compreendamos essa noite que o que eu estou plantando também, a mágoa que eu estou plantando também, eu vou colher os resultados e os frutos dela. Então, se não for por benevolência, se não for por compaixão, que eu perdoo a outra pessoa, que seja por mim, por inteligência, porque eu sou tão inteligente, eu sou um ser tão maravilhoso e inteligente, que eu vou fazer isso por mim, porque eu quero que a minha vida seja extraordinária, porque eu quero que a minha saúde seja perfeita. Então é por mim que eu faço.
É por mim que eu perdoo. Mais do que pelo outro. Porque o outro, volta a dizer, o que um planta, tudo que eu planto, eu colho. Tudo que o outro planta, ele colhe. Mas eu quero que a minha vida seja melhor, então eu preciso entender que, primeiro, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Segundo, muitas das vezes o que a gente faz ou o que as pessoas fazem conosco, que aparentemente para nós é horrível, não é aquilo que a gente gostaria que fizesse, é importante que nós compreendamos que aquilo é o melhor que aquela pessoa sabe fazer. Que com tudo que ela vivenciou, com todos os passos que ela deu, com todas as bordoadas que a vida já deu pra ela, e eu não tô justificando as atitudes e os comportamentos de ninguém, tá bom, gente? Nem os meus, nem os de ninguém. Mas eu tô dizendo que a pessoa, pra ela chegar a fazer algo que nos chateia de verdade, ela também não tá bem, ela também não tá feliz. E ela faz o melhor que ela sabe fazer com a consciência que ela tem, com a história que ela viveu, com as dores que ela passou e também não soube cuidar, com as pessoas que também chatearam ela e ela também não soube perdoar. Vamos lá, deixa eu ver o que a Michelle pôs aqui. Devemos perdoar independente da pessoa ou do que nos foi feito. Devemos perdoar porque todos merecemos paz. Perdão liberta, é isso, é isso. Eu diria que é uma questão de inteligência, porque eu quero tanto viver em paz que eu prefiro perdoar. Porque é a minha vida que está em jogo, não é a vida do outro. A vida do outro é dele. Ele planta, ele colhe. A mesma lei que funciona na minha vida funciona na dele, tá tudo certo. Agora, se eu quero de verdade que a minha vida seja mais leve, mais plena, mais feliz, eu preciso aprender a perdoar. E aí eu fui aprendendo isso, e pra mim o maior sentido em tudo isso foi quando eu entendi que cada um faz sempre o melhor que pode fazer com aquela cena que tem em mãos, com aquela situação, naquele momento, com a consciência que a pessoa tem. Talvez hoje, depois de ter consciência de tudo isso, da pessoa entender o quanto ela planta e ela colhe tudo que acontece na vida dela, talvez hoje ela fizesse diferente, talvez hoje eu fizesse diferente. Mas quando eu entendi que a minha vida só poderia ser mais leve e mais extraordinária como ela é hoje, quando eu aprendesse a olhar para as cenas que me chatearam e perdoá-las, isso foi tão libertador. E volto a dizer, eu tinha uma visão errônea de que eu só preciso perdoar aquilo que me fizeram. Para mim, perdão era uma palavra muito pesada, assim, muito forte, e remetia a algo que alguém fez para mim e que eu não gostei. Até eu entender na minha história que a minha história não foi assim. Claro que teve cenas nesse sentido também, de às vezes eu ouvir coisa que eu não gostei, eu receber de alguém algo que eu não gostei. Mas a minha maior dor não foi algo que fizeram, foi algo que não fizeram. Até me emociona. Me emociona porque é lindo, é tão libertador, é tão incrível, desculpa, gente. É tão incrível você conseguir entender, se colocar no lugar do outro e entender que naquele momento a forma como a pessoa agiu ou não agiu como você gostaria era o melhor que ela podia ter feito. Isso é incrível. Desculpa, tá, gente? Mas é porque é tão libertador, é tão maravilhoso e nos coloca na posição de entender que a gente também erra, que a gente também, às vezes como filho erra, como irmão a gente erra, a gente falha, não faz a nossa parte, mas a gente quer tanto que o outro faça a parte dele, mas a gente não faz a da gente. E tem uma regra também que eu aprendi nessa caminhada, desculpa, que assim, tudo que eu quero ter na minha vida, eu preciso ser. Porque às vezes a gente fica apontando o dedo pro outro e dizendo, eu queria tanto que o fulano me tratasse assim, eu queria tanto que minha mãe me abraçasse, eu queria tanto que meu pai dissesse que me ama, eu queria tanto que meu irmão me tratasse assim, eu queria tanto que fulano me tratasse assado. Mas será que a gente faz isso? Será que a gente abraça com a constância que a gente gostaria de ser abraçado? Será que a gente fala que gosta do outro com a constância que a gente gostaria de ouvir do outro? Será que a gente se preocupa e liga pro outro da mesma forma que a gente gostaria que ele ligasse pra gente?
E quando eu fui entendendo isso, essa regrinha do universo, do ser para ter, eu fui dar os passos. Eu falei, ok, Carolina, você tá aí ruminando essa raivazinha toda há sei lá quantos anos, porque a pessoa não te tratou como você gostaria, mas você fez isso. Enquanto você estava apontando o dedo para ela, dizendo para ela, ela não me trata do jeito que eu gosto, ela não me dá o amor suficiente, porque a pessoa nunca disse que me amava, nunca disse que eu era importante. Será que você fez isso? Quando eu me fiz essa pergunta, gente, foi, sabe, pra quem tem um pouco mais de 30 anos como eu, vai entender o que eu falo. Aquela história de cair as fichas, né? Pra quem é da época do orelhão, sabe o que é cair uma ficha? Quando eu entendi isso e vi que eu também não fazia a minha parte, eu não era aquilo que eu queria ter, eu não era aquilo que eu queria receber, cara, foi uma enxurrada de ficha caindo e eu entendi. Eu pensei, ok, o que eu posso fazer diferente então? Por que eu tô cobrando tanto do outro algo que eu também não faço? Por que eu tô cobrando tanto do outro uma forma de me tratar que eu também não trato o outro? Então, toda essa emoção de falar disso é porque é muito lindo perceber que quando existe um movimento que parte de nós para fazer a diferença, para fazer diferente, para entender a situação, para compreender que a outra pessoa só pode dar aquilo que ela tem, que a outra pessoa sempre dá ou sempre age ou reage de acordo com a consciência que ela tem naquele momento, de acordo com toda a história que ela vivenciou, facilita muito essa jornada de perdoar. E quando eu entendo que quando eu perdoo, eu quebro um vínculo negativo que eu tenho com a outra pessoa, e aí eu posso assim transformar a minha relação com a outra pessoa para muito melhor. Ou eu posso, de uma vez, afastar aquela pessoa se o melhor nesse momento for afastar, mas afastar de forma leve. Afastar porque a gente não tem mais nada ressoando um com o outro, porque nós não temos nenhum laço negativo que nos une. Porque às vezes eu não entendo que quando eu falo mal do outro, quando eu aponto o dedo, quando eu não perdoo, quando eu fico ruminando a mágoa, quanto mais eu alimento esse sentimento, mais perto, mais grudado eu tô no outro. E menos eu vou conseguir me desvencilhar desse nó. Então, meu convite hoje é esse. Que a gente torne a nossa vida mais leve, torne a nossa vida mais em paz, como diz a Michelle também. Torne a nossa vida mais alegre, mais... menos pesada, porque o fardo de remoer, o fardo de ressentir, o fardo de não perdoar é muito pesado, gente. Nós não merecemos isso. Nenhum de nós merece ficar carregando esse fardo, porque isso atrapalha, isso atrasa a nossa vida. Atrasa a nossa vida em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Tem um livro que eu tenho estudado, que tem transformado a minha visão a respeito do mundo também, que chama Um Curso em Milagres. E tem uma frase que eu tenho a todo dia colocado lá na minha vida, todo dia deixado que essa frase me guie para que eu busque ser melhor e fazer diferente. Porque, volto a dizer, é um processo e eu também estou nesse processo ainda. Eu não sou santa, estou muito longe disso, porque senão eu não estava nem aqui, né? Não tenho auréola nenhuma aqui. Aí a Michelle falando, sem contar que o não perdão estraga o fígado. É isso, gente, é isso. Quando nós falamos anteriormente sobre nossa saúde. Então, volto a dizer que se não for por compaixão pela vida do outro, se não for por compreender que o outro fez era o melhor que ele podia fazer, que seja por inteligência. Porque eu quero ser saudável, porque eu quero viver 100 anos. Eu fiz um pacto comigo que eu quero viver até os 92, com muita saúde. Então, quando eu entendi que para eu viver até os 92 com saúde eu precisava aprender a perdoar, também foi um bom incentivo para eu aprender a perdoar. Então, que a gente leve conosco, né, cada um de nós hoje, essa mensagem de que é pela minha vida, para que a minha vida seja mais pacífica, seja mais leve, seja mais... Marcela, boa noite. Seja mais tranquila, seja mais leve mesmo, extraordinária como eu mereço. Como filho do Criador, nós merecemos essa vida melhor,
melhor, maravilhosa, melhor a cada dia, mais próspera a cada dia, mais saudável a cada dia. E que para eu conquistar essa vida todo dia, eu preciso tirar das minhas costas o peso da mágoa que eu carrego dentro de mim. Eu preciso entender que todo mundo age com a consciência que tem, da forma que sabe agir. Até pode ser que alguém, às vezes, haja por maldade, o que eu verdadeiramente não acredito. Como eu estava falando um pouquinho antes, né, do livro Um Curso em Milagres, que é o livro que eu estou estudando, e uma frase que eu tenho levado comigo todo dia, para me permitir ser um pouco melhor todo dia, para me permitir olhar para as pessoas de forma diferente, com mais compaixão, compreendendo que o momento que elas estão vivendo talvez não seja o melhor possível, é por isso que elas fazem o que fazem, da forma que fazem. Se fizer sentido para vocês, guardem essa frase aí, anotem, se alguém puder escrever para mim, por favor. Diz assim, esse livro fala assim, que todo ataque é um pedido por amor. E eu achei isso tão incrível, gente, uma frase tão maravilhosa, porque se a gente consegue perceber que cada vez que alguém fala algo que para nós parece um ataque, cada vez que alguém age de forma negativa com a gente, nos atacando, brigando, falando palavras que nos ofendem, se a gente lembrar que todo ataque é um pedido por amor, nós vamos entender que aquela pessoa, naquele momento, ela está gritando por amor. Ela tá... Isso, Marcela, obrigada. Gratidão por você escrever aqui. Se nós conseguimos entender que toda cena aparentemente negativa, de dor, ou tudo que fazem para nós, que nos chateia, nos magoa, que aquela pessoa que age dessa forma, ela não tá feliz, que alguma coisa dentro dela não foi curada, não foi transformada, e que ela só tá pedindo, gritando por amor, como se fosse uma criança perdida e que precisa ser amada, que a única forma que ela encontra de receber a atenção do outro é brigando, chamando, gritando, maldizendo, a gente vai conseguir perdoar com facilidade. Eu diria mais, a gente não vai nem se chatear tanto a ponto de precisar perdoar, entende? Faz sentido? Se eu entender que todo ato aparentemente negativo aos meus olhos de alguém comigo é um pedido de amor daquela pessoa, que é uma forma dela dizer, me ajuda, me põe no colo, eu não tô bem, eu não tô feliz, porque quem tá feliz, quem tá alegre, não sai por aí atacando ninguém, não fala mal de ninguém, não maltrata ninguém. Então, se a gente não puder fazer nada por essa pessoa que tá atacando, por essa pessoa que está maldizendo, por essa pessoa que está tratando as pessoas ou nos tratando de forma indelicada, que nós olhemos com olhos de amor para essa pessoa, por compreendermos que todo ataque é um pedido por amor. E se eu olho com olhos de amor, eu não chego nem ao ponto de guardar rancor e ter que perdoar depois. E aí vai ficando... É um ciclo cada vez mais leve de perdão, porque vai chegar uma hora que eu não vou mais ter que perdoar, porque ninguém mais me chateia, ninguém mais me magoa. Porque eu entendi que aquilo é apenas um pedido por amor. Que aquela pessoa, no fundo, tem uma alma muito machucada, muito doída, passou por situações e por cenas que também a maltrataram. E é dessa forma que ela sabe agir e reagir à vida, porque ela não aprendeu de outra forma. Não que a pessoa não tenha momentos felizes na vida dela, mas ninguém... fala esse livro e isso faz muito sentido pra mim. Ninguém que maltrata uma outra pessoa, ninguém que grita com a outra pessoa, ninguém que xinga, que aponta o dedo, tá feliz. Então, se a gente voltar na pergunta do nosso encontro, da nossa live de hoje, que é fácil se colocar no lugar do outro? Então, agora mais do que nunca, entendendo isso, entendendo que todo ataque é um pedido por amor, fica mais fácil ainda a gente se colocar no lugar do outro e entender que ninguém feliz maltrata ninguém, e que quanto mais eu julgo as cenas que eu vejo, mais eu mostro que algo em mim também precisa ser curado. Quanto mais eu aponto o dedo para o outro,
mais eu percebo que eu também preciso de cura, eu também preciso olhar para as minhas dores, que eu também tenho dores, que eu também tenho feridas que precisam ser tratadas. E aí eu paro de apontar o dedo, eu paro de julgar. Eu me coloco sim no lugar do outro, porque eu entendo que o que eu não gosto que façam comigo, eu também não devo fazer pro outro. Porque, volto a dizer, existem leis que regem essa nossa dimensão. E uma delas é isso, plantio e colheita, ação e reação, seja lá o nome que a gente queira dar, lei do retorno. O que a gente faz, volta para nós. Então, se eu quero que volte para mim apenas alegria, apenas cenas felizes, apenas pessoas que me tratem bem, eu preciso ser essa pessoa que faz isso. A Marcela tá dizendo empatia, é isso, Marcela. Esse mundo vai ser muito melhor. Nós vamos parar de ver tantas cenas que nos deixam às vezes atordoadas, sem chão, tristes, porque nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos vivenciar essa empatia, nós vamos vivenciar esse perdão, nós vamos vivenciar esse amor que nós somos em essência. E é isso. Resumindo o que eu gostaria de dizer e compartilhar com vocês da minha história hoje é isso. Cada dia mais eu tenho tentado ou buscado pôr em mim essa verdade de que, em essência, todos nós somos amor. Que algumas vezes nós esquecemos disso, nós esquecemos dessa conexão forte e enorme que nós temos com esse Criador, com esse Deus que habita em nós, do qual nós somos parte. E se nós somos imagem e semelhança e Ele é puro amor, então, em essência, nós somos puro amor. Então, a mensagem dessa noite era essa. Eu espero que de alguma forma isso faça sentido para vocês também. Espero que de alguma forma nós tornemos a nossa vida cada dia melhor, compreendendo que cada vez que nós julgamos alguém ou algo, ou alguma cena, nós estamos apenas dizendo qual que é a nossa verdade. E se nós estamos achando ruim, julgando algo que está acontecendo fora de nós, significa que é importante que nós olhemos para dentro e entendamos qual parte em nós está se sentindo incomodada com aquilo, qual parte em nós está em ressonância com aquela cena, por que aquela cena chegou até nós, por que aquela pessoa chegou até a nossa vida, qual parte nossa precisa aprender com aquela pessoa. Então são duas coisas que eu gostaria que a gente levasse para casa como lição hoje. A primeira coisa é, cada vez que algo desagradável acontecer com a gente, que a gente pense que parte minha precisa aprender com essa pessoa, com essa cena, ou o que eu posso aprender com essa pessoa, com essa cena. E a segunda coisa é lembrar que todo ataque é um pedido por amor. Que toda pessoa que de alguma forma nos ataca, ou que a gente vê atacando outras pessoas, ou mesmo quando nós fazemos isso, que nós estejamos atentos, porque às vezes a gente faz isso também. E todo ataque é um pedido por amor. Então, gratidão, gente, gratidão por vocês escolherem estar aqui mais uma terça-feira, gratidão por vocês me ouvirem, gratidão por de alguma forma isso fazer sentido, gratidão do fundo do meu coração, de poder compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho aprendido, de um pouco do que tem transformado a minha vida, e que nós possamos juntos, como essência divina que nós somos, como fonte do amor que nós somos, fazer a diferença nesse mundo. Porque o que esse mundo precisa é de mais pessoas amando, menos pessoas atacando, mais pessoas dividindo, compartilhando amor, compartilhando boas informações, compartilhando o que nós somos mesmo, amor. E menos pessoas julgando, menos pessoas ressentindo, menos pessoas se magoando. Que nós possamos não ser as pessoas que magoam, e que nós possamos, de alguma forma, com o nosso amor, diminuir a dor do outro que também, ou que ainda continua magoando pessoas, entendendo que aquela pessoa só precisa do nosso amor, tá bom? Um beijo lindo no coração de cada um de vocês. Gratidão por essa noite. Que tenham um resto de semana maravilhoso e abençoado, espalhando o amor por onde vocês estiverem. Beijo no coração de vocês. Gratidão.